Boa tarde a todos e todas, bem-vindos à sessão número 39 da AGERGS. Boa tarde, conselheiro Porce, Boa tarde. diretor Carlos, colegas e todos os demais presentes. Eu aviso que o conselheiro Lorenzon, ele está presente por celular, porque está com contato muito difícil, instável onde ele está. Então, está aqui em viva voz no meu celular. Conselheiro Lorenzon, o senhor pode, por favor, dar uma... Das matérias que estão previstas para esta pauta. Então, cumprimento a todos que estão participando. Pode ser assim, presidente? Sim, pode ser, conselheiro. Muito obrigada pela presença, apesar das dificuldades. Então, nós temos quórum para esta sessão. Podemos aprovar a ata de número 37, iniciando com a nossa pauta já no ponto 1? Conselheiro? Aprovado, presidente. Ok. Então, obrigada, conselheiro. Então, vamos passar de imediato para a análise do processo 12.19.3900.22.0, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 8 de 2023. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Porce, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de recurso ao auto de infração número 8/2023, emitido para a Corsan, em decorrência de fiscalização realizada para verificar a adequação dos procedimentos técnicos e comerciais da prestação de serviço no município de Morro Reuter. A fiscalização teve por objetivo verificar problemas de alterações em faturas de abastecimento de água em função da implantação de tecnologia de medição de dados de forma remota pela Corsan. Mediante o ofício número 41/2022, a Câmara Municipal de Vereadores alegou falhas no novo sistema e considerável aumento no consumo de água medido em inúmeras residências. Os apontamentos da fiscalização foram registrados no relatório de fiscalização número 26/2023-DQ, anexo ao termo de notificação número 26/2023, tendo sido registradas uma constatação, uma não conformidade e 2 determinações D1 e D2, assim resumidas. Constatação. O sistema de telemetria implantado pela Corsan gerou inconsistências na leitura de consumo de alguns usuários. Assim, desde março de 2022, a medição por telemetria tem sido confirmada por leitura manual. O consumo de água dos clientes consultados apresenta crescimento compatível com um modelo linear constante. As constatações sugerem que o problema esteja apenas no envio dos dados telemetria e não na medição do consumo de água. Não conformidade 1. Não cumprimento do artigo 2º do Regulamento de Serviços de Água e Esgoto, resolução número 66/2022, artigo 2º. As delegatárias são responsáveis pela prestação de serviço adequado a todos os usuários, na forma da legislação aplicável, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e cortesia no atendimento, cabendo-lhes também prestar informações para a defesa de interesses individuais e coletivos. Determinação 1. Justificar os motivos pelos quais os meses de abril e setembro apresentaram um maior número de inconsistências na medição por telemetria e apresentar as medidas realizadas para mitigar o problema. Determinação 2. Manifestar-se acerca das ações que continuam sendo tomadas em relação ao problema. Após a análise das manifestações apresentadas pela Corsan ao termo de notificação emitido,
A equipe de fiscalização entendeu pelo não acolhimento às alegações apresentadas, recomendando a aplicação de penalidades. Conforme as infrações, enquadramento legal e dosimetria apresentadas na exposição de motivos, a Diretoria de Qualidade dos Serviços da AGERGS decide pela lavratura do auto de infração número 8/2023, estabelecendo a aplicação das penalidades de advertência e multa assim definidas. Determinações 1 e 2, advertência. Não conformidade 1, valor da multa de R$ 6.111. Oficiada da decisão, a companhia protocolou tempestivamente o ofício número 1166/2023 Suprim-DP, com recurso ao auto de infração, apresentando as suas alegações que seguem em síntese. Abre aspas. Não se verifica o enquadramento da infração decorrente de descumprimento do artigo 2º do RSAE, Resoluções 66/2022 do Conselho Superior da AGERGS. O serviço foi prestado de maneira regular, mantida sua qualidade a todos os usuários, generalidade, de forma contínua e sem interrupções, continuidade, com maior eficiência diante da introdução de tecnologias, sem alteração da tarifa, com respeito às prestações, com respeito e prestação de informações, diante, inclusive, de disponibilização de equipe específica do projeto implementado para tal fim. No que tange à implementação de tecnologias, registra-se que já são utilizadas de forma intensiva e conhecidas pela Corsan, visando a melhoria no relacionamento com o cliente, a eficiência e a segurança no tratamento da água, na distribuição e no tratamento do esgoto, no qual abrangido o uso de medidores ultrassônicos utilizados pela companhia, que tem aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que garante a qualidade e o desempenho dos medidores, com consequente medição de consumo mais preciso para aquele medido anteriormente via hidrômetros mecânicos. Acrescenta que o faturamento das competências 0309 de 2022 e posteriores foi gerado por telemetria e confirmada por leiturista, sendo que todos os casos de inconsistências de transmissão de dados via telemetria foram analisados e corrigidos, garantida, portanto, a prestação adequada do serviço a todos os consumidores clientes. Observa que a companhia tem seguido as determinações da própria AGERGS nos termos estabelecidos nas considerações finais do relatório de fiscalização, uma vez que tem efetivado o faturamento de consumo por meio de leiturista, não havendo medição exclusivamente por telemetria. Reitera e ratifica aquilo que já for objeto de manifestação expressa na defesa das demais manifestações já apresentadas. Requer, na sequência, que se considere a atuação da hora recorrente à luz das disposições constantes na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, notadamente em vista dos artigos 20, 21 e 22 da aludida legislação, ao fim de reduzir a multa imposta à recorrente ou mesmo excluí-la, eis que se erros houveram, esses não foram no plano da culpa, inexistindo dolo, no caso em apreço, de modo que qualquer imposição de penalidade, para estar em conformidade com o direito vigente, precisa considerar tais premissas, fecha aspas. Após a análise dos argumentos apresentados no recurso interposto, considerando que a delegatária não apresentou nenhum fato novo e com base na informação número 161/2023 de que a Diretoria de Qualidade decide pela não reconsideração da atuação pelos fundamentos elencados na exposição de motivos anexa ao auto de infração e oficia coação da decisão. Mediante o encaminhamento número 100/2023 DG, a Diretoria-Geral envia o processo ao Conselho Superior para deliberação final, nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa 32/2016. Recebido o expediente para a relatoria, fizemos o encaminhamento à Diretoria de Assuntos Jurídicos para manifestação quanto ao recurso apresentado pela coação.
Da análise efetuada, na informação número 40/2024-DJ, a diretoria opina pelo conhecimento e improvimento do recurso da Corsan, com a manutenção da multa constante no auto de infração número 8/2023, abre aspas, uma vez que a companhia não demonstrou em seu recurso qualquer fato concreto que justificasse a necessidade de anulação, modificação ou extinção do auto de infração referido nos termos em que foram realizados, fecha aspas. Mediante o encaminhamento número 1147/2024-DG, a diretoria-geral retorna o expediente ao Conselho Superior para prosseguimento. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Orsi. Nós temos aqui a inscrição da Corsan pela doutora Margit, isso? Isso, Margit. Margit Lin. Só para as próximas ocasiões, há uma regra regimental de inscrição prévia com a Secretaria Executiva, né? Por e-mail mesmo, sem muitas formalidades, mas é importante até para a gente ter, né, cumprir essa regra regimental. Então, doutora, vamos conceder por 15 minutos, conforme regimento, a sua fala em relação ao recurso representando a Corsan. Eu agradeço, senhora presidente, a possibilidade de me manifestar e quero referir que foi efetuada a inscrição, tanto que eu recebi o link de acesso, mas, enfim, são coisas que acontecem. Sim. Bom, então, boa tarde a todos. E na pessoa do relator do auto de infração 08/2023, o conselheiro Alessandro Alves Porce, eu saúdo todos os presentes. Senhores, trata a hipótese de insurgência decorrente da aplicação de penalidades de multa e advertência por esta agência reguladora em face da Corsan, pela prática, em tese, de ato inconforme, qual seja a busca de uma solução tecnológica visando aumentar a eficiência e atualizar o serviço, criando um ambiente de insegurança e desconfiança ao instalar um sistema sem que houvesse uma fase de testes robusta ou garantias reais de funcionamento, fato que teria gerado comoção entre os usuários, denúncias e notícias veiculadas na mídia. Com base nisso, a equipe de fiscalização entendeu que houve uma não conformidade no cumprimento do artigo 2º do Regulamento de Serviços de Água e Esgoto. Apresentado o recurso, a Diretoria de Qualidade manifestou-se pela manutenção integral do auto de infração. Todavia, excelências, a decisão merece reforma pelas razões que se passa a expender. Não se verifica, eminentes conselheiros, qualquer inadequação na prestação de serviço aos clientes da empresa em decorrência do projeto tecnológico implantado no município em questão, de Morro Reuter. Ademais, sua implementação não representou descumprimento das condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e modicidade das tarifas, cortesia no atendimento ou ausência de prestação de informações. Outro sim, acrescenta-se que são ações já utilizadas de forma intensiva e conhecida pela Corsan, visando a melhoria na prestação de serviços ao cliente, sua eficiência e a sua segurança. Por outro lado, o uso de medidores ultrassônicos, equipamentos esses que possuem aprovação do Inmetro, garantem a qualidade e o bom desempenho das medições. Aliás, até com... garantem a qualidade e o bom desempenho das medições. Aliás, até com medições mais precisas do que aquelas efetuadas via hidrômetros mecânicos. Sem prejuízo,
O faturamento das competências em questão de 3 a 9 de 2022 foi gerado por telemetria e confirmado por leituristas, sendo que eventuais inconsistências de transmissão de dados via telemetria foram todos analisados e corrigidos. Da mesma forma, sucedeu com o faturamento das competências posteriores, o qual foi gerado por leituristas, mas confirmado por telemetria, ou seja, aplicando-se a via inversa, garantindo assim a prestação adequada do serviço a todos os clientes. Dito de outra forma, não houve medição, tampouco faturamento exclusivamente por telemetria. Ante todo o contexto fático, mister que se lance mão do teor do artigo 4º da Lei 13.848 de 2019, que estabelece que a agência reguladora deverá observar em suas atividades a devida adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público, ou seja, tudo em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, reforçados os fatos e fundamentos que amparam a pretensão recursal da Corsã, reitera-se o pleito de seu total provimento nos exatos termos rogados nas competentes razões recursais. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, doutora Margit. Não temos aqui as inscrições de usuários e do município também, mas cumprimento desde já o vereador Tiago Werner, que está presente. Muito bem-vindo à Jergues. E devolvo a palavra... Boa tarde, presidente. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Devolvo a palavra para o conselheiro Porce para a fundamentação do seu voto. Obrigado, presidente. Item 2 da fundamentação. A Jergues atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931, de 1997, e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação dos serviços de saneamento. Dispõe ainda que, artigo 21, a função de regulação, desempenhada por entidades de natureza autárquica, dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. A Diretoria de Qualidade dos Serviços da Jergues, mediante suas atribuições, realizou fiscalização junto à Corsã, tendo como principal objetivo a verificação dos problemas de alterações em faturas no município de Morro Reuter, em função da implantação de tecnologia de medição de dados de forma remota. O processo fiscalizatório culminou com a lavratura do auto de infração número 8/2023. Conforme referido na respectiva exposição de motivos ao auto de infração, em razão da comprovação da não conformidade 1 e tendo sido consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas às determinações 1 e 2, foram aplicadas penalidades de acordo com o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 18 da Resolução Normativa número 32/2016, que disciplina os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos regulados pela Jergues. O enquadramento das penalidades está fundamentado na Resolução Normativa número 13/2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos em razão do descumprimento da legislação, dos contratos e das normas regulatórias.
Resolução Normativa número 13/2014, artigo 3º, constitui infração sujeita a advertência escrita, inciso 4º, deixar de cumprir obrigação não sujeita a multa estabelecida no instrumento de delegação ou prevista em ato normativo regulatório. Artigo 4º, constitui infração sujeita a multa, inciso 8º, deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS. Artigo 5º, as infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. 3. Grupo C, infrações objeto dos incisos 7 e 12º. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 anos anteriores. Parágrafo 4º. A penalidade de multa poderá ser convertida em advertência escrita, desde que, inciso 1º, a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores à da sua ocorrência e, cumulativamente, inciso 2º, as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Artigo 7º. Para as empresas prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário, as penalidades de multa serão calculadas pelo montante do custo de fornecimento de água apurado no ano anterior ao da ocorrência, grupo C, até o custo total produzido por 1.500 metros cúbicos. A exposição de motivos emitida para o auto de infração apresenta devidamente o enquadramento de cada infração, seus fundamentos legais e regulamentares, bem como as condicionantes e dosimetria utilizada, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa da companhia durante todo o trâmite do presente expediente. Em que pese as alegações apresentadas no recurso da Corsan, a análise efetuada pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, mediante a informação número 40/2024-DJ, a qual acolho e me reporto, opina pelo seu improvimento, uma vez que, abre aspas, as decisões administrativas pela lavratura do auto de infração e pela não reconsideração não foram baseadas em abstrações e tampouco em falta de motivação concreta, fecha aspas. Tanto o relatório de acompanhamento de fiscalização quanto o termo de notificação número 26/2023-DQ foram suficientemente precisos em sua análise, trazendo todos os elementos pelos artigos 9º e 10º da Resolução Normativa número 32/2016. Destaca ainda a diretoria: quanto ao suposto excesso na multa, verificamos que a companhia basicamente argumenta excesso na aplicação da multa, não apresentando qualquer cálculo que entenda por correto, nem apontou erros nas bases de cálculos que resultaram na multa referida, nem demonstra desproporcionalidade ou desrazoabilidade na multa aplicada. No tocante às disposições contidas nos artigos 20, 21 e 22 da LINDB, indicação de consequências jurídicas e administrativas, a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que delas provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Não há qualquer inobservância por parte da AGERGS em suas decisões, uma vez que estas foram baseadas em fundamentações objetivas e adequadas às condições em que os fatos ocorreram. Fazemos menção também ao que consta no relatório de fiscalização, onde a equipe relata que, embora a Corsan tenha buscado uma solução tecnológica visando aumentar a eficiência e atualizar o serviço, criou-se um ambiente de segurança e desconfiança junto aos usuários ao ser implantado um sistema sem que houvesse uma fase de testes robusta ou garantias reais de pleno funcionamento, resultando em denúncias e notícias veiculadas na mídia. Com base nisso, e considerando-se o transtorno entre os usuários, caracterizou-se o descumprimento ao artigo 2º do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, aprovado pela Resolução Normativa número 66/2022,
que faz referência à necessidade de prestação do serviço adequado a todos. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Item 3 do voto. 1. Conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, mantendo as penalidades de advertência e multa no valor de R$ 6.111, aplicadas mediante o auto de infração número 8/2023. 2. Oficiar a Corsan para o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa número 32 de 2016. Como voto, presidente, conselheiro. Obrigada, conselheiro Porce. Conselheiro Lorenzon, passo para a sua revisão, por favor. Interno da AGERGS, revisei o relatório e estou confirmando sua correção. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. É assim que voto, presidente. Certo, muito obrigada, conselheiro Lorenzon. Eu também acompanho integralmente o conselheiro Porce e quero destacar também aqui uma atuação bastante firme de um vereador, né, do vereador Vanderlei Belling, que diante deste problema que houve, incomodou muito a população aí de Morro Reuter, ele foi bastante persistente, inclusive na AGERGS, nós recebemos algumas vezes o vereador, e teve uma atuação bastante destacada. E também a equipe técnica da AGERGS. Quero salientar também que esta penalidade ela não tem nada de desproporcional, né? Pelo contrário, ela se mostra bastante tímida até, né? Mas ela está em plena conformidade com o regulamento vigente, é o que nós podemos aplicar. Então, nesse sentido, conselheiro Porce, acompanhe integralmente seu voto para negar provimento ao recurso da Corsan, né? Embora que a tecnologia seja sempre algo, ou quase sempre algo positivo, neste caso específico, foi causa de bastante transtornos da comunidade local. Acho que já está resolvida a questão, porque nós não recebemos mais, pelo menos aqui no gabinete da presidência, não recebemos mais reclamações, né? Mas realmente teve um período bastante confuso, né? Bem, dito isto, passamos para o próximo ponto da nossa pauta. Hoje é uma pauta... Senhora presidente, se me permite, por gentileza, de qualquer modo, eu agradeço pela vossa atenção. Uma boa tarde, desejo uma boa tarde a todos, e sim, o problema foi sanado. Que coisa boa. Não temos mais questionamentos com relação a medições e faturamento na localidade. De qualquer modo, muito obrigada pela sua atenção e uma boa tarde. Tá certo, sempre bem-vinda. Vamos passar, então, para as nossas comunicações. 3.1. Foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo número 1673-3900-24-7, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro da concessão explorada pela concessionária Rota de Santa Maria, em razão da calamidade pública no Estado. O relator é o conselheiro Alexandre Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. 3.2. Visita à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, em Farroupilha, para divulgação do trabalho da ouvidoria da AGERGS e troca de experiências e fortalecimento das relações com a concessionária. Processo é o número 1676-3900-24-5.
Se não me engano, a visita será amanhã, quarta-feira, do nosso ouvidor. Convites. Recebimento do convite da ABAR para reunião técnica com o Ministério de Minas e Energia, que se realizará no dia 18 de novembro, segunda-feira, das 14 às 18 horas, de forma presencial, em Brasília. O encontro terá como tema central a harmonização e aperfeiçoamento das normas atinentes à indústria do gás natural. 4.2. Recebimento de convite do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, para o seminário Reconstruindo o Rio Grande do Sul pela Infraestrutura. O evento se realizará no dia 21 de novembro, quinta, das 8 horas às 6h30, no auditório do BRDE em Porto Alegre. E aqui neste evento, diretor Carlos, eu gostaria que fosse designado um diretor, pode ser Vossa Senhoria também, no mínimo um diretor para acompanhar este convite, ou melhor, este evento. Assuntos gerais não temos aqui, mas deixo aqui a pauta aberta, conselheiro Porce, diretor-geral, para algum comunicado, convite recebido. Presidente, só relembrar que a partir da semana que vem eu entro em férias 2 semanas. 2 semanas, certo. Isso. Merecidas. Obrigado. Diretor-geral, mais algum ponto? Não, conselheiro presidente. Obrigado. Ok. Então, a nossa pauta, a nossa próxima sessão será na próxima terça, como sempre. E me despeço aqui dos presentes, dos colegas, conselheiro Porce e do conselheiro Lorenzon, que entrou aqui e conseguiu dar o quórum. Muito obrigada pelo esforço, conselheiro Lorenzon. Sim, não, deu tudo certo. Então, um abraço a todos e até a próxima terça-feira.